Em qualquer lugar do mundo você ouve a Mampituba FM. Acesse www.mampitubafm.com. Voltamos a apresentar Sul Notícias com Elias Pavani. Oferecimento Abimar Supermercado, o supermercado com preço de atacado. Weber Empreendimentos, mais de 30 anos de compromisso com a qualidade. Muito bem, vamos em frente, são 17 horas e mais 36 minutos, eu já havia anunciado, ele está aqui comigo na rádio Mampituba, programa Sul Notícias. Chove uma barbaridade lá fora, mas isso não nos atrapalha de levarmos ao conhecimento dos senhores ouvintes sobre os encaminhamentos em relação à preservação das abelhas. Dia desses nós estávamos falando dos apicultores, o Dia dos Apicultores, e já atrelamos o Dia dos Apicultores com a importância das abelhas em relação à natureza. Só para os senhores terem uma ideia, 70% ou cerca de 70% daquilo que nós, seres humanos, usamos como fator alimentar, cerca de 70% tem uma participação, se não direta, mas indireta das abelhas, ou tem participação das abelhas para tornar o assunto mais entendível. Então a gente olha para uma abelhinha, de repente não vê muita importância, mas ela tem uma importância, imensurável na natureza, inclusive a nossa natureza de ser humano. O Dr. Célio entende tudo disso. Ele que é um homem que é o diretor, o homem que começou a Prodapes, há cerca de 40 anos eu estava conversando com o Dr. Célio, ali na Caetano Lumes, eu já fazia matéria para a rádio, para a televisão, eu ia visitar o Dr. Célio no laboratório da Caetano Lumes. Claro que, se compararmos tudo que tem hoje, era um laboratório acanhado, mas, na época, era um laboratório de acordo com aquilo que se tinha. O Dr. Célio já ficou no laboratório 40 anos, são 4 décadas. Dr. Célio, muito boa tarde, eu sempre fico feliz, por que não dizer honrado, de conversar com o senhor e sempre aprender na nossa conversa. Boa tarde, seja muito bem-vindo. Boa tarde a todos os rádio ouvintes. É sempre um prazer estar aqui e passar algumas informações, de repente, importantes, que a gente, às vezes as pessoas não se dão conta, né? Você estava falando das abelhas. As abelhas, exatamente, elas são importantes na polinização. Sim. Um animal, ele sempre procura a fêmea para fecundar. Certo. As plantas têm que ser fecundadas. Só que uma planta, e a fecundação tem que ser de uma planta para outra. E as plantas não se movem. Então tem que ter um veículo para carregar o pólen. O pólen é o sêmen da planta, para passar para outra planta. Então quem faz isso é a abelha. Então se nós não tivermos abelha, praticamente a natureza vai desaparecer. Não só a abelha Apis, essa de ferrão, mas aqui no Brasil, porque essa Apis é uma abelha que veio da Europa, veio da África, né? As abelhas aqui brasileiras são abelhas sem ferrão, são meliponídeos, são importantes. Mas as abelhas com ferrão têm mais volume de polinização. Certo. Então, olha só a explicação tão objetiva e perfeitamente entendível que o Dr. Célio nos fez aqui agora. Quer dizer, as plantas também precisam se reproduzir, o macho e a fêmea, só que elas não se movem. Então, esse mecanismo, essa ferramenta chama-se abelha. Se não tiver abelha, não tem pólen na outra plantinha. E aí não tem planta. Então, as coisas... Doutor Célio, eu vi na TV, claro que o senhor deve acompanhar e saber mais do que eu, na Inglaterra, como deu esse problema com as abelhas também, eles estão fazendo um corredor quilométrico de flores para facilitar o ir e vir e a vida das abelhas. Que coisa linda, né? Exatamente. Então, esse senso que nós temos aqui no Brasil para preservar a natureza. Então, as abelhas precisam ter pastagem apícola. Certo. Agora, por exemplo, os apicultores que desceram da serra vieram colher mel aqui na nossa região, que é a nossa florada única que forte é eucalipto. A partir de agora, para frente, as abelhas vão passar fome aqui. Vão passar porque não tem uma floração importante. Quando chega em setembro, aliás, começo de agosto, os apicultores aqui sobem a serra
E eu sempre digo, a maioria das pessoas não percebe isso, que aqui no sul nós não produzimos maçã, não plantamos, mas nós somos responsáveis por mais de 50% da produção de maçã em Santa Catarina. Por quê? Porque sobe em agosto, começa a subir a Serra dos 12 ali, do Rio do Rastro, mais de 40 mil colmeias que vão fazer polinização nas macieiras. Quer dizer, eles levam as abelhas daqui subir a serra para polinizar. Polinizar e também colher mel. Mas o primeiro passo é polinizar a macieira. E é tão importante que quem trabalha com maçã paga para o apicultor levar as colmeias por 30 dias para fazer a polinização. A maçã ela é muito pobre em néctar, então não produz mel. Então não tem interesse para o apicultor que quer colher mel. Mas é de extrema importância para quem produz maçã, porque maçã sem abelha não existe. Sim. Então, as abelhas é impactante e tanto é que eles se propõem a pagar. Cada apicultor cobra em média R$60, R$70 por colmeia para ficar lá 30 dias e depois sair correndo, porque daí eles entram com defensivos agrotóxicos. E a abelha é inimiga do agrotóxico. E esse é um valor muito baixo, porque eu estive há pouco tempo na Nova Zelândia, fazendo um estágio, e lá se paga de 80 a 150 dólares. Nos Estados Unidos, até 250 dólares por colmeia para fazer polinização. Então, vê o que é a conscientização e a importância vital da abelha. Para nós é extremamente importante na produção de mel, porque nós comercializamos, nós exportamos para o apicultor produzir. Mas a importância está na polinização. Então, eu sempre digo que o apicultor, quem trabalha com abelha e estimula a produção de abelha, devia receber um pagamento do governo, só pelo fato dele incentivar a produção desse ser, que foi considerado pela Nações Unidas, pela ONU, o animal, o inseto mais importante do mundo. Dia 22 foi o dia do apicultor, dia nacional. Agora, dia 20 foi dia internacional da abelha, promovido pela ONU, como o inseto mais importante do mundo. Mas o que nós estamos fazendo agora, doutor Célio, graças a pessoas como o senhor que tem altíssimo conhecimento do assunto, pelo menos eu observo que estamos, digamos que evoluindo, porque a curto prazo de tempo, eu não me lembro de nós falarmos tanto em abelhas, preservação e importância da abelha como falamos hoje. Então já existe uma evolução, né? Sem dúvida, está tendo uma conscientização, tanto é que na última quarta-feira eu estive no Rio Grande do Sul participando de uma frente parlamentar do Rio Grande do Sul, constituído por 15 ou 19, não me recordo bem, deputados estaduais e os apicultores de toda a região, para ver o que se pode fazer no Rio Grande do Sul, onde as abelhas estão morrendo de uma maneira absurda em função do uso exagerado, absurdo e sem controle de agrotóxicos. Então, principalmente no Rio Grande do Sul, que se aplica agrotóxico via aérea, é impossível controlar. Não tem como. Aqui em Santa Catarina, infelizmente, é proibido a aplicação lá não ainda. Lá não é ainda. Você imagina um avião soltando lá de uma altura de não sei quantos metros uma quantidade absurda de veneno. Esse veneno vai a quilômetros de distância. Vai destruindo não só as abelhas dos apicultores, mas todas as abelhas existentes no meio ambiente. Sim. Então, interessante, o Rio Grande do Sul, por ser um estado, apesar das dificuldades financeiras, ainda é um estado que tem um certo padrão evolutivo. Que aqui em Santa Catarina já proibimos, lá ainda não. Por que será, né, doutor? É uma questão de evolução. O problema é que no Brasil também se usa muitos e muitos agrotóxicos, que, por exemplo, na Europa não é mais permitido. E aqui é? Aqui é permitido. E o mais preocupante é que nos últimos meses foram liberados mais de 30, 40 novos agrotóxicos. Então, essa é uma preocupação muito grande e isso ficou muito claro nessa reunião em Porto Alegre, que esse método de agronegócio, de produção de alimentos, usando agrotóxicos, é uma coisa que não vai prosperar. Nós temos que modificar isso. Certo. E isso vai acontecer porque, então, nós vamos devastar o meio ambiente, infelizmente. Bem, devastar mais o meio ambiente do que já devastamos, né, doutor Célio? Bem mais. O Roberto Porto Darós está dizendo aqui, o doutor Célio é uma pessoa mais do que especial. Um abraço e parabéns pelo trabalho que o senhor realiza. O Roberto Porto Darós. Ok, obrigado. Ô, doutor Célio,
O doutor Célio, ele não fala assim só porque ele lê aqui na internet, ou ele lê, claro que ele vai buscar conhecimento em livros, na internet, mas tu vê, ele foi fazer um estágio na Nova Zelândia, mas ele já circulou o mundo também, nos mais diferentes continentes, já esteve no hemisfério norte, vai de novo agora em Vancouver para o Canadá, já esteve na Turquia, já esteve em outros continentes. Lá se trata a abelha diferente, doutor Célio? Toda a vida. Essa consciência já é muito maior, não é, do que aqui. Os Estados Unidos, vou dar um exemplo, os Estados Unidos, há alguns anos atrás, eles tinham 8 milhões de colmeias. Nos Estados Unidos, as colmeias, a abelha, é usada mais para polinizar. Certo. Tanto é que eles importam o nosso mel. Eles produzem pouco mel, relativamente. E lá se paga muito caro, né? Tinha 8 milhões. Agora, os Estados Unidos está com 4 milhões. Perderam 4 milhões de colmeia. Metade. Metade. E eles estão tendo um prejuízo de 15 bilhões de dólares ano por deficiência de abelha. Tá, e por que eles perderam 4 milhões de colmeia? Pelo uso abusivo, e agora que eles se conscientizaram, pelo uso abusivo de agrotóxicos. De alguns agrotóxicos que são fulminantes, que terminam. Então, agora que eles estão se dando conta, né, e estão agora tentando reverter. Assim como, por exemplo, a abelha é um animal, então também tem doenças e se trata, né, tem uma varroa, como tipo um carrapato que dá num gado, mas um carrapato pequenininho. Aqui no Brasil se trata também, mas se usa um produto orgânico, que não deixa resíduo. E lá nos Estados Unidos, por 20 anos, eles usavam produtos químicos e só agora eles se deram conta da burrada, desculpe a palavra, que eles fizeram durante esse período e agora então estão tentando reverter. Então, tudo que nós queremos fazer é não fazer de errado o que eles fizeram. Tanto é que nós já trouxemos alguns pesquisadores americanos, fizemos reuniões aqui na nossa empresa, reuniões com apicultores, e trouxemos alguns pesquisadores e apicultores que produzem rainhas e tal, para demonstrar como eles estão agora tentando reverter o quadro. Certo. Em que colocação nós estaríamos, em que estágio nós estaríamos em nível de nossa região mesmo aqui, estado, em termos de criação, preservação e os resultados desse trabalho direto com as abelhas, doutor Célio? Bom, em termos de apicultura, produção de mel e assim por diante, então nós estamos ainda engatinhando. Né? Outros países são muito mais desenvolvidos do que nós. Por exemplo, os apicultores, a maioria dos apicultores ainda não consegue trocar rainhas. A rainha é a chefona da colmeia. A rainha tem uma coisa muito interessante. Quando ela nasce, ela é uma princesa. Então, ela faz um voo nupcial para ser fecundada. Aí ela é fecundada por até 15, 16 zangões. Então, ela é meio prostituta, assim, de uma vez só. E os zangões... Que é princesa, mas assanhada, né? Mas acontece, depois dessa farra toda, ela volta para a colmeia e nunca mais tem sexo. Então, ela faz uma coisa que ninguém faz. Quando um animal fecunda uma fêmea, um touro, uma vaca, aquela vaca fica grávida, usa um espermatozoide e o restante vai tudo fora. Assim, o homem é a mesma coisa. A abelha rainha, não. De todo aquele volume de esperma que ela adquiriu dos 15, 16 espermatozoides, ela guarda numa bolsa. E à medida que ela vai precisando, ela vai pegando espermatozoide por espermatozoide, um a um. Que natureza perfeita. Durante anos. Durante um ano, vamos dizer. Então, o foco dela... Qual é o tempo de vida de uma rainha? Ela tem uma vida mais longa, mas só que 4 anos, às vezes. Mas aqui, a gente sabe que a vida útil, forte, de moça bonita, produtora de ovos, é 1 ano. Depois ela envelhece. E o estoque dela de espermatozoide também termina. Entende? Então, ela não consegue mais pôr. Se ela vai pôr, vai nascer só macho. Né? Porque a abelha tem uma possibilidade assim, para nascer um filho macho, ela não precisa do pai. Ela mesmo tem condição de nascer. O zangão é um dos poucos seres na natureza que não tem pai, só tem avô. Entende? Porque já está na rainha. Ela não precisa, ela já faz por mas conta própria. Quando quer nascer uma fêmea, ela precisa ter o espermatozoide do macho. Certo. Do macho, né? Então, o que se faz de apicultura evoluída em outros estados, em outros países mais envolvidos, é fazer produção de rainhas e todo ano se troca uma rainha.
Então, você entende muito bem isso. Uma pessoa de idade não tem aquela vigor, aquela coisa que uma moça nova, tal, assim por diante. Então, o que se faz é o seguinte, lá, eu cito aqui na Nova Zelândia, que eu estive lá, eu num apicultor, estive lá 1 mês e meio, e lá tinha, ele que trabalhava com 11 mil colmeias. E todos os anos, depois da safra, ele trocava todas as 11 mil rainhas dele. Então, ele tinha uma produção... O senhor está dizendo 11 mil colmeias. 11.500, na realidade, ele tinha. Colmeias, é. Cada colmeia tem uma rainha. Cada colmeia tem rainha. Então, cada vez depois do período, ele trocava 11.500 rainhas. Exatamente. Então, e o objetivo dele, desse apicultor, não era bem produzir mel. O objetivo dele, ele tinha 3 objetivos. Primeiro, polinizar, que ele ganhava muito com isso. Segundo, exportar a abelha para o Canadá. E terceiro, era o mel. Então, o doutor Sérgio, o senhor falou, chega agora o período da história da maçã, os apicultores daqui sobem a serra e alugam as suas colmeias, suas abelhas, para os produtores de maçã lá de cima da serra, aqui em Santa Catarina. E esse transporte, enfim, essa troca de local não atrapalha a abelha, não atrapalha o animal? É mesmo que você pegar uma vaca que está num pasto ruim e levar para um pasto bom. Sim. Entende? Isso o senhor fala de uma maneira que a gente entende tranquilo. As abelhas é isso. Então você sai daqui. Aqui agora nós estamos entrando numa fase de falta de alimentação, porque não tem mais nada. Certo. Entende? Então as abelhas sofrem, vão decrescendo. Se você pega essa abelha e tem técnica para fazer o transporte e chega lá, dá uma pastagem lá, na primeira, lá em cima tem a maçã, tem outras flores, não é? Então, evidentemente, elas progridem e, assim, se você desloca uma abelha 6 quilômetros longe, ela já se localiza e já está tudo bem para ela. Se você desloca pouco, então ela retorna para aquele lugar de origem. Ela tem um sistema de GPS muito apurado. Muito apurado. Mas se você desloca para uma distância acima de 3 quilômetros, 4 quilômetros, aí ela já se norteia e sabe que ela já dá uma adequada no GPS dela. Exatamente. A abelha tem uma função incrível, porque a abelha, quando sai daqui, uma abelha, e encontra uma florada, ela volta para a colmeia e faz uma dança para as outras abelhas, diz exatamente onde é que está, qual é a posição, quantos metros de distância tem, se é por norte, se é por sul. Delas vão todas. Aí ela diz assim, ó, achei isso, está lá à disposição. E a turma sai toda e encontram. Isso é trabalho feito, pesquisas que foram feitas, né? Eles têm uma capacidade incrível de se localizar. Que maravilha, hein? Que maravilha. A perfeição da natureza num animalzinho milimétrico. Milimétrico, né? Então ele tem essa capacidade, assim, né? Mas o negócio da abelha está tão evoluído, me explica e conta para nós, nos dá uma aula, doutor Célio, que vocês que tratam desse assunto diretamente, inclusive vocês têm criação de rainha, é isso? O senhor, por exemplo, acho que... assim, ó, a nossa empresa incentivou a produção de rainha, não se fazia nada aqui no estado. A produção de rainhas, né? Nós incentivamos durante 3 meses, distribuímos rainhas de graça para os apicultores. Hoje em dia, felizmente, já existe pelo menos 10 produtores de rainha no estado de Santa Catarina. Então, essa é a evolução que partiu da nossa empresa aqui. Nós não fizemos isso com interesse financeiro, tanto é que nós doávamos as abelhas, as rainhas, né? E, por certo ponto, doar também é uma maneira ruim de fazer, porque a pessoa não valoriza muito. Essa é a verdade. Hoje em dia, existe já 10 apicultores que produzem rainhas para vender. Se você vai na Argentina, o governo tem uma banca, tem assim, um plantel de abelhas, rainhas selecionadas, e tem os apicultores que produzem rainhas e são obrigados a pegar as rainhas selecionadas do governo para multiplicar. Então, são rainhas de alta produção. A rainha é como uma vaca. Assim. Então, você sabe que uma vaca pode produzir 2 litros de leite para mal dar para o terneiro. Ou uma vaca que produz 30 litros de leite. Então, isso é uma seleção genética. A abelha é a mesma coisa. Você pode selecionar uma rainha para produzir em grande quantidade de mel. Ou pode selecionar uma rainha para produzir pólen. Ou pode selecionar uma rainha para produzir própolis. Então, tudo geneticamente é possível de fazer. A abelha de bate-pronto, viu, doutor Célio? Principalmente para nós leigos, a abelha, sinônimo de mel. Não a abelha se aproveita a cera,
que mais? O senhor disse o própolis. O pólen. Não sei se você viu... A geleia, né? Geleia real, né? E no Brasil não se produz. Por quê? Falta de técnica. Eu não sei se você viu a reportagem do Globo Rural da última vez, falando sobre a produção de pólen na Bahia, em Canasvieiras. Eles se especializaram em produzir pólen e praticamente eles produzem pólen para todo o Brasil. É um negócio altamente rentável para eles. Certo. Então são rainhas especializadas para fazer isso. Certo. E não mexe na natureza do bicho, né? Não, a gente seleciona, sim, então faz uma seleção genética. Aquele... A gente fala rainha especializada. A rainha, evidentemente, ela vai dar cria e então vai gerar abelhas operárias que têm essa afinidade. Capacidade de produzir pólen. Pólen, ou produzir mel. Claro, todas elas fazem, mas tem umas que têm maior capacidade de produzir. Elas são mais direcionadas para fazer aquilo. Certo. O senhor teve um mês e meio agora na Nova Zelândia. Não foi então agora, faz um pouco de tempo. Tá, mas Nova Zelândia, vendo isso de perto. Eu fiquei lá estagiando, fui lá trabalhar. Trabalhando, é. Foi em Interessante, 2018. Né? E aí a gente vê uma abelhinha aqui lá, não dá muita atenção. Tem gente que mata, às vezes, porque ela está no vidro, porque ela está no... Não, tem que dar um jeitinho de fazer ela voar, porque ela acha o tino dela com o GPS, que é apurado, né, doutor Célio? Exatamente. Tem que cuidar, tem que preservar. Que bacana. Doutor Célio, mas como é que se chega diante de tudo isso no melhor mel do mundo? Já tem 4 selos, a Prodapes, que é a empresa do doutor Célio, 4 selos de melhor mel do mundo. Como é que se chega a um estágio, uma qualidade de tal... reconhecimento mundial, doutor Célio? Então, assim, primeiro nós processamos mel do Brasil todo. Isso. Então, a gente tem uma visão macro de muitas, né? E depois é a tecnologia que nós utilizamos para processar esse mel sem deturpá-lo. Não sei se a palavra seria isso. Para ele manter as mesmas características daquele mel que foi colhido pelo apicultor, assim por diante. Então, é essa a nossa habilidade. E depois a outra habilidade nossa é ser metido e participar desse congresso. Essa segunda habilidade é a primeira vez que o doutor Célio torna público. A segunda habilidade, somos metidos. Claro, porque assim, nós exportamos. Então, quando a gente ganha um título desse, não tem muito impacto aqui no Brasil, porque nós não temos mercado interno quase. Mas para o mercado externo, isso é muito, muito grande, é muito bom, não é? Certo. Então, assim, a apicultura tem uma certa organização bem boa. Nós temos aqui no Brasil associação, temos federação e temos confederação que é nacional. Agora existe uma entidade maior, como se fosse a FIFA do futebol, que chama-se Apimôndia. Apimôndia, mundial, né? Certo. E essa Apimôndia, ela faz congresso de 2 em 2 anos, nos anos ímpares, sempre em países diferentes. Um ano um país europeu, um outro ano um país fora da Europa. E durante esse congresso, que é um congresso majestoso, assim, com milhares de pessoas, existe um concurso para escolher o melhor mel. E nós participamos sempre, né? Agora nós vamos ser em Vancouver, no Canadá, vai ser em setembro. Setembro agora. Nós estamos nos aprontando, né, para participar. Não sei se vamos ganhar, porque lá em Turquia nós tínhamos 85 países concorrendo. Então, foi a última vez do selo. Foi o último selo. Exatamente. Na Turquia. Na Turquia. E agora nós vamos participar. Pode ser que ganhamos ou não, mas vamos participar de qualquer forma. Tá, mas o fato de não vencer não significa que o produto é de extrema qualidade, né? Não, é aquele só negócio, de estar lá já. Esse negócio assim, essa disputa é como se fosse uma disputa de Miss Brasil, Miss Mundo, né? As mulheres que participam no concurso são lindas todas elas. Ganha só uma, né? Mas uma vai ganhar só porque tem uma cinturinha maior, assim por diante, né? Mas de qualquer forma só participa quem é bonita. Não é isso, não é verdade? Exatamente. Então só participa naquele congresso só mel de primeiríssima quantidade, que agora, por exemplo, nós temos que mandar agora em junho para o Canadá para fazer análise química. Depois lá, aqueles mestres que nós mandamos, se forem aprovados com diversas e inúmeras análises clínicas, eles vão passar pela degustação de gente que entende de mel. Como assim, tem gente especializada em vinho. Tem em mel. Em mel a mesma coisa, tem sabores e tonalidades. Então, eles que vão dar notas e no fim a gente pode ser contemplado ou não, mas... Tá, mas já 4 selos de melhor mel do mundo era para o doutor Célio ser mais exibido, né? Mas até que ele se mantém num padrão de humildade, assim, tranquilo. 4 vezes o melhor do mundo, eu já era exibido. Ele não é, ainda bem que não é. E já está dizendo, vamos de novo. Mas é sinal que vocês continuam mantendo exatamente esse
altíssimo padrão de qualidade, né, Torcélio? É uma referência da empresa. Essa é a nossa meta da empresa. É manter a qualidade máxima, tanto para o apicultor. Afinal de contas, esse é o objetivo que nós batalhamos. E realmente a nossa empresa tem um padrão de processamento espetacular. Essa semana passada teve um deputado federal que nos visitou. Certo. E ele ficou abobado porque ele não fazia a menor ideia de que podia existir isso aqui, principalmente em Santa Catarina e especialmente em Araranguá. Não, isso que o deputado, essa surpresa do deputado federal, que foi boquiaberto, eu tenho certeza que a maioria absoluta, até porque não é aberta para visitação, obviamente a empresa, mas quem tiver a oportunidade, aproveite, porque vai ter a mesma sensação desse deputado. Qual é o deputado aí? Lembra dele? Deputado Coronel Armando. Coronel Armando. Coronel, né? Porque quem for lá, não é que não acredita, é que, puxa vida, como é que pode-se ter uma empresa desse gabarito, desse padrão, dessa qualidade, com essa tecnologia, com essa capacidade de ser 4 vezes o melhor mel do mundo, em Santa Catarina e em Araranguá? Muita gente não sabe, doutor. Entrar na nossa empresa é complicado, sabe? Eu sei que é complicado. Nós temos um controle muito rigoroso, porque como nós exportamos muito para os Estados Unidos, existe uma questão muito grande de segurança de alimento. Nós recebemos frequentemente a visita do FDA, que controla toda a medicação dos Estados Unidos. De vez em quando vem fazer uma auditoria na nossa empresa para ver se nós oferecemos segurança do alimento. Entende? Então, o nosso funcionário todo para entrar na empresa, ter só por digital, tem uma série de coisas assim. Claro, eventualmente a gente abre, mas nós fizemos uma loja na frente da empresa agora, inclusive eu montei um apiário com meliponídeo, com abelha sem ferrão, no lado da loja, para as pessoas conhecerem, para as crianças ir lá, olhar, ver como existem abelhas pequenininhas, bonitinhas, né? E se pode ser vista isso. Que maravilha, hein? Isso pode ir lá ver. Não só pode como deve, né? Inclusive eu montei uma colmeia dentro da loja, que as pessoas podem abrir e olhar. É mesmo? Dentro da evidência. Abelha sem ferrão. Com ferrão. Com ferrão. Essa dentro da loja com ferrão. Mas só que ela tem a proteção de vidro e tal, né? Tá. E ela tem uma saída fora e é bem interessante de olhar. Puxa vida, as escolas deveriam fazer um roteirinho lá na sua empresa, né? Exatamente, a gente está chamando, está recebendo muita visita de pessoas que passam na BR. Que a gente botou um outdoor bem grande, né? E muitas pessoas que passam de outras cidades, que estão turistas, estão dando retorno, entrando ali só para conhecer e ver e eventualmente comprar. Coisa também. Interessante. Tá bom, doutor Célio, mais alguma colocação que o senhor gostaria de fazer? Por favor, fique à vontade. Eu me sinto honrado sempre que eu falo com o doutor Célio. Hoje nem vamos falar do Lar Beneficência São Vicente de Paulo. Hoje era ápice, preparativo lá para o Vancouver, no Canadá. Aliás, o Araranguá está indo para o Canadá esse ano, né? Ontem teve aqui, ontem foi domingo, então foi na sexta. Teve a... Como é que é o nome dela? A Janieri está indo para o Canadá disputar o Mundial de Poliesporte. Olha que bom. Está indo para o Canadá. Ela é a referência no Brasil do poliesporte. E aqui de Araranguá. Tem aqui a academia dela, a sala de treinamento, enfim. E pouca gente sabe. Está indo para o Canadá para disputar o Mundial como referência do Brasil. Interessante, né, doutor? E nós estaremos lá em setembro. Setembro? Então, todos os caminhos levam para o Canadá. Vamos junto, Léo? Vamos para o Canadá. Não tive no Canadá um dia, quem sabe. Doutor Célio, foi bom receber o senhor. Eu agradeço, obrigado e boa sorte para todos nós. Boa sorte para o senhor também. Intervalo e já voltamos para continuar falando de questões agrícolas. O presidente do Sindicato Rural, o Rogério Pesce, fala sobre um cadastro que agora todos os agricultores são obrigados a fazer para comprovar o seu movimento econômico. Fala aí, doutor Sérgio. E os apicultores também. Nós só podemos comprar mel agora de apicultores que são cadastrados. Viu? E isso é de extrema importância porque temos que mostrar a cara, dizer, nós existimos. E antes não. Antes tu vendia lá pro cidadão que ia revender lá para a empresa, enfim, eles tinham que prestar contas e o produtor não precisava. Agora todo mundo precisa, né? Eu não sei se prestar conta, mas pelo menos dizer movimento que econômico, se assim. tiver um problema, também, mas se tiver um problema sanitário, o governo sabe onde é que está a apicultura. Então no seu segmento também já tem isso. Não podemos comprar se o apicultor não estiver registrado. Interessante. Vamos falar com o Rogério Pesce depois do intervalo. Já voltamos.